última vez que eu gravei neste quarto, estava com um barrigão. Fico nostálgica a cada vídeo. Vamos lá. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago um dos conteúdos mais pedidos nos últimos meses, o meu relato do parto. Se querem descobrir tudo, fiquem desse lado. Nunca defini se iria ou não gravar este vídeo ao longo de todo o processo, nunca pensei, ou seja, vai ser um conteúdo que eu vou fazer, não vai. Estava totalmente em aberto, decidi gravar. Por nenhum motivo em especial, vocês têm pedido este conteúdo, eu não tenho problema em contar e a verdade é que percebo a curiosidade que existe também desse lado. Eu também já vi alguns conteúdos desse género, mas o mais importante para mim e que eu gosto de passar sempre desde o início, e acho que eu fiz ao longo de toda a gravidez, é que cada gravidez é uma gravidez e cada parto também é um parto. Portanto, as coisas podem correr de tantas formas que é muito importante não se criar expectativas. Eu pelo menos fiz isso durante a gravidez, que foi não criar expectativas da gravidez, não criar expectativas do parto e posteriormente não criar expectativas do pós-parto. Ainda bem que eu fiz as coisas dessa forma, porque eu acho que me permitiu viver toda esta fase com maior leveza, apesar de todos os desafios que existem. Mas quando nós não temos expectativas, aceitamos aquilo que nos chega e eu acho que isso ajuda. Mas então, vamos lá, vou contar-vos desde o início tudo o que aconteceu. Desde cedo que o Afonso se colocou na posição ideal para o parto, portanto de cabecinha para baixo, mas as contrações é que não chegavam. Aliás, mentira, quando eu fiz os meus CTGs, em alguns deles eu tinha imensas contrações, mas não era algo que eu sentisse imenso. Portanto, o CTG acusava isso, mas não sei, ou eu sou uma pessoa pouco sensível à dor, eu não sentia assim tanto. Portanto, apesar de ter contrações, nunca se demonstraram suficientes para haver uma dilatação e uma rompagem, nem houve a ruptura da bolsa de água. Portanto, o que é que acabou por acontecer? A minha ginecologista e obstetra sugeriu termos então uma data marcada para uma cesariana. Se ele nascesse antes, tanto melhor. Caso não nascesse, convinha que não passasse daquela data. Obviamente que sempre com uma monitorização ao longo desse tempo, perceber se ele se mexia nas horas habituais que se costumava mexer, porque depois há quase que aqui um padrão, vá por assim dizer. Não estava muito preocupada, as coisas estavam controladas e mais uma vez estava a levar as coisas com muita leveza. Depois chegou àquela fase em que toda a gente perguntava, já nasceu, não nasceu? Após já estás farta de estar grávida? Malta, eu adorei estar grávida, não fiquei farta. Até o último momento eu estava tipo super bem, estava naquela de... Eu sinto-me bem, mas obviamente quero conhecer o meu bebê, portanto está na hora. Mas se tivesse que durar mais umas semanas eu estava tranquila nesse sentido. E portanto nós tínhamos então data de parto marcada para dia 10 de setembro. A data prevista para ele nascer era dia 9 e dia 10 então lá fomos nós. O dia 9 nós aproveitámos muito, eu e o Francisco, era o nosso último dia a dois e nós aproveitámos para passear. Fomos a Sesimbra, fomos a um dos nossos sítios favoritos comer, fomos à praia, namorámos, fomos ao cinema, fomos jantar fora, ou seja, nós aproveitámos mesmo o dia a 100% na ótica de não sabemos quando é que voltamos a ter um dia destes só os dois. E portanto nós estávamos ansiosos pela nossa vida a três, mas também queríamos, não diria despedir-nos da vida a dois, mas dizer até já. Tínhamos de estar entrada no hospital, eu fui acompanhada na CUF às 7, já não me lembro se era às 7 ou às 7h30, mas acho que era às 7. Tínhamos tudo preparado em antecipação, as malas de maternidade, tudo o que era necessário. Não consegui dormir tipo a 100% nessa noite, porque há sempre aquele friozinho na barriga de... está quase, e são 9 meses de espera, portanto... E eu descobri a gravidez ali com 2, 3 semanas, portanto foi quase no início. Eu acho que também ajuda o facto de termos uma data, sabemos que nessa data algo vai acontecer e portanto assim foi. Depois da papelada preenchida no hospital, fomos então para aquele que seria o nosso quarto, não o quarto onde iríamos ficar depois do parto, mas o quarto onde é feita a parte da indução, porque sim, houve uma indução do parto. Eu entrei no hospital às 7 da manhã, às 8 e pouco já deveria estar no quarto. Passado pouco tempo comecei a tomar os comprimidos da indução, o Afonso nasceu às 14h53 do dia 11 de setembro, portanto um dia e meio depois. Quer dizer que eu tive um dia e meio em indução e no início estava tipo super tranquila, era difícil as horas passarem no quarto, tínhamos uma televisão, mas eu só podia comer repousados de fruta e calipo, que o hospital dava. Estava difícil tipo concentrar no que é que eu ia fazer, depois fazer exercícios na bola de pilates, tomar mais comprimidos de x em x horas, as enfermeiras vinham e até a minha obstetra a certa altura também de x em x tempo para perceber se a dilatação aumentava. Eis que começo a ter de facto contrações, mas não contrações que me afetem, ou seja, eu só pedi epidural já na madrugada de 11 de setembro. Portanto, toda a gente chegava e dizia, André, mas tu não queres mesmo epidural? E eu, não, ou seja,
Eu tinha contrações elevadas, mas de facto eu estava super bem. Portanto, eu volto a referir, eu acho que, não sei, pelo menos nessa dor em concreto, eu estava um bocado com insensibilidade. Durante este período estamos sempre a ouvir o coração do nosso bebê e isso tranquilizava-me, portanto sabia que estava tudo bem. Mas de facto foi ali a parte que mais me custou ao longo de todo este dia anterior ao parto, uma vez que o parto acabou por ser só dia 11 de setembro, foi toda a parte do toque para perceber se havia dilatação ou não. Custou-me horrores, não querendo aqui deixar-vos nervosas caso queiram engravidar um dia e caso tenham que passar por isso, mas foi a parte que mais me custou do parto, se bem que isto é pré-parto, foi de facto haver esse momento tantas vezes repetidas para perceber se a coisa estava a evoluir ou não. Portanto, isso custou-me muito e gostava tanto que o Francisco que estava ao meu lado, ele próprio já nem conseguia estar ali naquele momento porque percebeu quão aflita eu ficava. Mas fazia parte, tinha que ser e estava tudo bem. Portanto, o dia 10 de setembro foi passado desta maneira, ninguém sabia que nós estávamos no hospital, além de mim e do Francisco, portanto nós não contámos aos nossos pais, não contámos aos nossos amigos, toda a gente nos perguntava, mas então está quase, não tem uma data marcada? E nós dizíamos, sim, está uma data marcada, mas não vamos partilhar porque isso cria aqui um bocadinho também de pressão do outro lado sem que queiram pressionar e nós queríamos mesmo que fosse uma coisa nossa, quando nascesse avisávamos e aí tudo normal, mas até lá queríamos que fosse algo só nosso para não termos que viver essa pressão externa de alguma forma que não é feita por mal, mas que existe. Ainda na noite do dia 10 interrompemos os comprimidos da indução durante algum tempo para eu poder jantar e não ir dormir de barriga vazia, portanto assim foi, consegui comer qualquer coisinha, que bem que soube aquela refeição, não era nada especial, mas juro, pessoal, que soube pela vida. Na madrugada então eu comecei a ter mais desconforto devido às contrações, apesar de ter contrações fortes a dilatação não aumentou, ainda assim pedi então a epidural e o truque é, não olhem para a agulha é gigante, é um facto, mas ultrapassa-se. A equipa de enfermagem sempre super querida, o anestesista que vai dar a epidural também, o Francisco ali à minha frente a dar umas mãos a apoiar-me para eu aguentar melhor a coisa, mas não vou mentir, doeu, mas não se calhar tanto como eu imaginaria que seria. Na verdade as dores da epidural foram piores depois do parto, porque eu fiquei com muitas dores nas costas, ainda algumas semanas após o parto eu acho que foi da epidural, mas depois acabou por passar e atualmente estou super bem. E pronto, lá dormi a noite, tranquila. No dia seguinte percebeu-se que a dilatação se mantinha na mesma. Fizeram a ruptura da bolsa manualmente, também não foi algo que eu tivesse adorado, mas aconteceu. E aí sim comecei a ficar um bocadinho mais nervosa, porque quando houve a ruptura da bolsa é suposto a água vir transparente, branca, por assim dizer, e a água vinha castanha. O que é que isto significa? Desculpem ir assim ao nível do detalhe, mas isto é um relato do parto e eu acho que faz sentido também ter esta parte de pré. Isto significava então que o meu bebê já tinha feito o seu primeiro cocó, por assim dizer, que é um cocó que se chama mecónio. E portanto também que provavelmente ele já tinha ingerido líquido e portanto isso não é uma coisa aconselhável e portanto nesse momento percebeu-se que tínhamos que ir para a cesariana. Como eu vos disse, eu não tinha criado qualquer tipo de expectativas, portanto eu estava pronta para tudo e naquele momento foi a cesariana vai ter que ser. Eram para aí 11 e tal, a indicação que eu tinha é que estava a ver outra cesariana e portanto lá para a 1 e tal seria quando eu entraria no bloco operatório, que eu por ser precisamente a essa hora, às 2 horas mais ou menos, e aí sim começa aquele nervoso. Porque nós estamos a falar de uma pessoa, eu que nunca tinha sido operada, que nunca tinha partido nada, portanto nunca tinha feito qualquer tipo de operação. Por isso, havia um nervoso por esse lado, obviamente nervoso do parto em si, mas ansiedade boa de ir conhecer o meu bebê e obviamente de saber que está tudo bem, dado que já tinha gerido ali o mecónio, não é? O que é que foi mais estranho no parto? Logo ao início, foi o facto de eu tive ali o Francisco ao meu lado aquele tempo todo e há ali um timing em que eu vou de maca para o bloco, em que o Francisco vai para outra ala para se poder vestir para ir então acompanhar. E houve ali um período em que eu estava sem ele, em que estava na maca, em que começam a medir a tensão, a pôr os catéteres, em que eu tenho que assinar um termo de responsabilidade. E pessoal, aquilo é muita coisa a acontecer, é muitas luzes, e eu fiquei assim meio que assoberbada e só pensava, por favor, tragam o Francisco o mais depressa possível. E quando ele apareceu foi tipo uma lefada de ar fresco, sabem? Perguntaram-me se eu queria ver o momento em que retiravam o Afonso, eu disse que não, porque eu queria estar acordada e garantir que não desmaiava, estão a ver? Deram-me anestesia, deixei de sentir ali da zona da cintura para baixo. A partir desse momento então começou o parto, demorou cerca de meia hora, se calhar nem tanto, foram 20 e tal minutos. Não sentia, ou seja, sentia que estavam a puxar e a mexer, mas não tinha sensibilidade, obviamente, tal como é suposto. Nos últimos minutos, antes de retirarem o Afonso, eu comecei a ficar
tão, tão emotiva, e agora também estou a falar disto, comecei a ficar mesmo emotiva e não consegui controlar as lágrimas. E o Francisco me perguntava, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, e eu nem conseguia falar, estão a ver, estava só tipo, está tudo ótimo, vamos conhecer o nosso bebê agora. Fiquei mesmo emotiva e só conseguia chorar. Pedi-lhe para me agarrar-lhe a mão com força, porque apesar de ter sido um período curto, aquilo pareceu uma eternidade ao mesmo tempo e que nunca mais tinha uma bebê nos meus braços. 14h53, nasce o nosso Afonsinho, perfeito. O que é que me assustou desde o início? Ele não chorou quando o retiraram, nem veio para o meu colo. Tiveram que o levar para fazer uma aspiração, porque ele tinha ingerido líquido. Ainda assim, as enfermeiras disseram, olha, ele não vai já para o seu colo, mas está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Obviamente nós deixamos um bocadinho mais tranquila, não percebi exatamente o que é que estava a passar, percebi que tinham que o levar, Francisco disse, olha, vamos só aspirá-lo. Depois percebemos então que tinha sido uma reanimação, por assim dizer, do facto de ter ingerido o líquido. Foram só uns minutos. Depois que o aspirarem, chorou, veio ao meu colo, acalmou e foi o melhor sentimento. Não tem explicação. Por mais que eu queira descrevê-lo para vocês, não tem explicação. Ou seja, é uma coisa que se sente num momento que nunca se sentiu igual. Pronto, é isto. Eu sabia que ia chorar neste vídeo. Portanto, eu fiz quase tanto enquadramento do antes porque o parto em si foi rápido. Estão a ver? Depois imagina, durante o parto eu estava a ouvir música e eu pude escolher as músicas que queria ouvir. Eu pedi só para colocarem uma playlist dos Coldplay, portanto, ia ouvindo. O meu Francisco nasceu ao som de Fixio, que é uma música que eu e o Francisco adoramos. E pronto, na verdade o Francisco foi o primeiro a pegar no Afonso. Sei lá, durante o parto passa-nos tantas coisas pela cabeça, porque tenho o Francisco ali ao meu lado, tenho a obstetra e a outra médica e as enfermeiras a falarem de temas aleatórios, porque obviamente elas fazem aquilo todos os dias e enfim. E pronto, nasceu o meu bebezinho, cheio de cabelo, muito moreno, perfeitinho, com saúde, que é o que se quer. Me esquecendo de uma coisa super importante. Ele então teve primeiro no colo do Francisco, porque depois de o aspirarem colocaram no gorrinho, obviamente. Foi para o colo do Francisco, do colo do Francisco foi imediatamente para o meu. Mas a certo momento ele estava no meu colo já há alguns minutos e eu pedi para o Francisco o tirar, porque eu comecei a sentir que não conseguia respirar. Depois, obviamente, que o barulho dos batimentos começa a aumentar e a perguntarem se está tudo bem. Eu, basicamente, o que é que eu estava a sentir? Estava a sentir que a anestesia que eu tinha, então, da cintura para baixo, mas também ainda alguma da própria epidural, estava a fazer com que a minha respiração estivesse dormente. Ou seja, que eu não estivesse a conseguir controlar a minha respiração. Então, eu pedi para baterem no de cima de mim, porque eu preciso acalmar. Não foi preciso fazerem nenhum tipo de ação junto de mim, ou seja, a equipa de enfermagem. Eu pedi só para darem tempo para acalmar. Foram só uns minutos e depois foi não querer que tirassem o bebê da minha vista nem por um segundo. Ou seja, eu estava sempre, mesmo quando estavam a fazer algum tipo de assistência, que era mesmo ali ao meu lado, eu queria sempre estar a ver, sempre a dar a mãozinha. E pronto, depois foi tudo o resto. A parte do recobro, que é aquele momento em que estamos, quando digo anestesiada, tipo, estamos... Uau, o que é que aconteceu? O que acabou de acontecer? Estavas na minha barriga, agora estás aqui. Depois eles têm um instinto natural de... Ele sabe que tinha que mamar, agarram uma mamilo e pumbas. Fiquei muito gritada logo desde o início. A amamentação foi difícil desde o início, ou seja, ele tinha fome, ele mamava, mas eu não tinha ali também ainda muito conhecimento, apesar de ter tido a preparação do parto, mas nada é igual como na prática. Vieram-nos visitar os nossos pais no dia a seguir, em que eu já estava melhor, já conseguia estar de pé, mas o Francisco foi sem dúvida um apoio enorme, porque eu fiquei muito limitada devido à cesariana. Até tenho dificuldade em dizer que dava passos de bebê, porque eu nem da bebê conseguia dar. Eu até para me agachar, para me conseguir sentar, por exemplo, em algum lado, eu precisava mesmo do apoio do Francisco, porque me doía tudo. E isso foi difícil, portanto, o meu marido foi um grande apoio da gravidez, foi um grande apoio nos primeiros dias do Afonso e durante todo o pós-parto. Ele foi incrível, honestamente. Eu acho que é isto, para não estar a fazer um vídeo gigante. Uma coisa que eu quero partilhar convosco antes de terminar este vídeo. E aí eu dizer que um momento muito emotivo foi a saída do hospital. É do tipo, ok, aqui temos algum apoio agora, tipo, começa a vossa vida a 3, literalmente a vossa vida a 3. E o momento em que o carro sai do estacionamento para a rua, eu... como se fosse um peso de cima, estão a ver? Desabo em lágrimas, mas desabo, tipo de soluçar, de não conseguir falar, e do Francisco à frente a conduzir a dizer, mas está tudo bem, o que é que se passa? Eu assim, está tudo bem, estou só, tipo,
não sei, preciso de chorar, preciso de deitar cá para fora. E ele começa a chorar também e parecemos duas Madalenas no carro a chorar babirranho. E os dias seguintes foi de muito choro também. Foi assim o meu pré-parto, o meu parto e logo a seguir ao parto. Balanço positivo. Todos os dias eu acho que estou numa fase mais feliz porque tenho a minha família comigo. Tenho um filho incrível, um marido incrível e, olhem, não podia estar mais agradecida. E pronto, gostei muito de gravar este vídeo. Não sabia se ia gravar o meu relato do parto ou não, mas ainda bem que o fiz. Soube bem sentar aqui convosco, recordar. Vale reforçar que não há certos nem errados, cada experiência é uma experiência. Esta foi a minha, foi assim que eu a vivi. Noutra próxima experiência, não sei como é que vai ser e está tudo certo. E pronto, olhem, é um bocadinho isto. Pessoal, não posso terminar este vídeo sem este momento. Esperem que ele venha aí. Anda, todo sujo, a comer pão. Ai, Cucu. Diz assim, olá, olhem para mim. Primeira vez que apareci aqui, está tão sozinho. E pronto, pessoal, com o meu Afonsinho despeço a comer o seu pãozinho, está tão cozido. Espero muito que tenham gostado deste vídeo e vemo-nos quando? Vemos no próximo domingo. Tchau! Não quero saber hoje.